Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô passando aqui para dar umas dicas para vocês. Eu tenho notado que a gente recebe muita mensagem no direct e quase sempre quando a gente posta um imóvel, as pessoas a questionarem sobre o valor, né? Qual que é o valor desse apartamento? Então a gente não gosta muito de postar o valor justamente para proteger aquele imóvel que já foi arrendado pelo nosso cliente, tá? Então por isso que eu tô passando aqui para dar algumas dicas a respeito das principais fontes de pesquisas para vocês terem uma ideia, uma noção de valor. Lembrando que os imóveis eles sofrem uma variação enorme, de acordo não só pela tipologia, ou se é apartamento, ou se é casa, ou se é T2 ou T3, mas também pela localização, se o imóvel é novo, se ele é mais antigo, se ele tem vidro duplo ou não tem, se a classificação energética é boa, ou se ele é um pouco mais inferior, se o apartamento tem mobília, se não tem mobília. Então, existe uma variação enorme. Mas dá para vocês terem mais ou menos uma noção desses valores de acordo com esses aplicativos, essas fontes de buscas, né? O mais utilizado é o Idealista, acho que bastante gente conhece, recorre a ele. E ele acaba sendo também um portal um pouco mais seguro, né? Porque lá tem um departamento que eles conseguem diagnosticar algum sinal de inconformidade. Além de um outro muito utilizado é o ImoVirtual, porque ele tem uma fonte de pesquisa lá dentro que você consegue selecionar se você está buscando moradia ou apartamento. Dá para vocês também fazerem esse filtro, ok? Outro também super usado é o Super Casa, além do Casa Sapo. E os dois últimos que eu me refiro mais são o OLX e o Facebook. Lembrando, pessoal, que esses dois últimos são onde aparece, assim, como não tem uma checagem tão refinada, é onde aparece o maior número de fraudes. E é por isso que eu venho aqui para relatar uma situação que aconteceu, para vocês tomarem um pouco mais de cuidado, né? Quando vocês estão buscando um imóvel no Brasil, é muito importante que vocês não tratem isso à distância, sem você visitar o imóvel. Então, os primeiros sinais de uma fraude, né? Quando você começa a conversar com essas pessoas, eles pedem um valor, um sinal, para que ele vá se locomover a uma distância X, para que você realmente tenha interesse, então tem que fazer um depósito antecipado. Outro sinal de burla é aquela pessoa que fala assim, olha, você pagando a renda e a caução, eu cancelo todas as visitas e reservo o imóvel para você. Então, gente, sem visitar o imóvel, esse tipo de proposta, não acreditem, é burla, tá? E outra coisa também, assim, que vem acontecendo com maior frequência e chegou até nós, assim, até fiquei bastante triste porque é uma família e nos procurou para encontrar uma casa para eles depois deles ter caído num golpe. Por esse golpe ser um pouco mais profissional, eu vim aqui contar para vocês verem até que ponto chega a audácia desses fraudadores, né? Então, primeira coisa, eles fizeram uma reserva de um imóvel, ficaram um pouco mais lá de uma semana, e enquanto eles estiveram lá no local, nesse Airbnb, né, eles anunciaram, tiraram várias fotos do local onde eles estavam, um apartamento muito bonito, e foi em Porto, né, e postou em várias redes sociais que aquele imóvel estava para arrendamento. Essa família foi até o local, visitou, gostou muito e essas pessoas foram super simpáticas, mas fizeram aquele critério de seleção. Olha, você tem contrato de trabalho, demonstrando interesse pela família, né? Tem contrato de trabalho, olha, é uma renda e duas caução, você tem que pagar isso, nós fazemos contrato, é tudo registrado nas finanças. Depois que você tiver a posse do arrendamento, tem que transferir a conta de água e energia para o nome de vocês. Então, assim, foram muito esclarecedores, falou que fazia contrato. Essa família foi embora e eles falaram assim, olha, até o final da noite a gente vai dar a resposta de quem vai ficar com o apartamento. À noite eles receberam a resposta desse fraudador com ansiedade, no qual ele falou assim, olha, sua família foi selecionada. Compareça amanhã no apartamento e mande todos os dados pelo WhatsApp que a gente vai elaborar o contrato de arrendamento para amanhã, vocês assinarem e pagar e ter a posse das chaves. Esse casal foi no dia seguinte, todo feliz, né? Recebeu o contrato de arrendamento lá no local, na mesa, assinou, pagou os valores e recebeu as chaves. Levaram as malas, pessoal, eles chegaram a se mudar.
Então, passou-se algumas horas onde eles estavam se instalando no apartamento e a porta do apartamento começou a se mexer. E era a real proprietária do imóvel que estava chegando para limpar o apartamento Airbnb que estava para chegar os novos turistas. Então, essa família ficou desesperada e foi nesse momento que eles perceberam que caiu numa fraude. Então, depois descobriu-se que esse casal praticou burla com várias outras famílias. Então, percebam o risco, pessoal, em relação a isso, né? Então, não trate esse tipo de situação como se fosse uma coisa simples. Então, por isso que quando o nosso cliente contrata o nosso serviço, a gente apresenta para ele tudo que tem de diferencial na Costa Relocation, né? Então, é importante que quando a gente visita o imóvel e vocês gostaram e querem ficar com o apartamento, aquela pessoa diz que é a proprietária, então ok, então ela precisa apresentar uma documentação específica que comprove que ela é a proprietária, né? Olha, o imóvel é no nome da minha empresa, então existe uma outra documentação específica que comprova que o imóvel é no nome da empresa e que ele tem a posse do arrendamento. Então, pessoal, quando forem procurar uma assessoria para encontrar a casa para vocês, não deixe que o sonho vire um pesadelo. E procure uma pessoa habilitada que tenha conhecimento de todo esse processo para ajudar a sua família e vocês chegarem com tranquilidade aqui, tá bem? Espero que essas dicas tenham sido válidas e possam ajudar de alguma forma. Conte conosco sempre. Um abraço.